Queridos irmãos do Seminário Kadosh, paz a todos. Sou o pastor Alexandre Magno e sou professor do Seminário Kadosh. Nós vamos, nesta manhã, refletir um pouco sobre o capítulo 3 de Malaquias. E eu queria começar dizendo que, dentre as diversas ênfases que nós poderíamos dar neste capítulo, nós destacamos apenas uma, que é aquela que diz respeito aos terríveis efeitos do pecado na vida do pecador. O primeiro deles é o efeito da insensibilidade espiritual e moral. Ou seja, a prática do pecado pode levar as pessoas a passarem a considerar o pecado como sendo algo normal, absolutamente normal, que não tem problema algum. Olhe comigo o verso 7. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Agora preste atenção nisso. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Vejam, primeiro o Senhor faz uma acusação, em seguida, em misericórdia, o Senhor convida o povo a voltar para ele, abandonar o mal e passar a viver de acordo com sua vontade. Mas a resposta do povo é a seguinte: em que nós havemos de tornar para ti? Essas pessoas simplesmente não percebiam que estavam vivendo no pecado. Eles haviam se habituado ao pecado de tal maneira que aquilo passou a ser absolutamente normal para eles. E aqui, meus irmãos, fica uma advertência para nós. Não nos habituemos com a prática do pecado, porque isso pode nos levar à conclusão de que essas práticas são algo normal. São coisas que não têm problema algum diante de Deus. A prática constante do pecado gera insensibilidade espiritual e moral, ao ponto de nós passarmos a chamar o pecado de algo bom, de algo correto, de algo normal. O segundo efeito que o pecado pode causar é o de levar o pecador a dar justificativas para pecar, fazendo com que o pecador avalie como justos os motivos que o levam a pecar. Judá estava nesse nível, nós podemos ver claramente no verso 14. Veja o que diz: vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Inútil é servir a Deus, que nos aproveita fazer a sua vontade, fazer o bem, andar no caminho da justiça. É como se o Senhor não se importasse com a vida de santidade. E essa conclusão levou aquelas pessoas a entenderem que era justo, ou eram justos os motivos pelos quais eles estavam preferindo viver em desacordo com a vontade do Senhor. De alguma maneira chegaram à conclusão de que não adiantava, porque simplesmente as coisas não mudavam na vida deles. Eles continuavam padecendo as mesmas dificuldades, mesmo quando tentavam agradar a Deus. Nada mudava. O que eles não consideravam é que, mesmo vivendo uma forma exterior de religião, mesmo oferecendo sacrifícios, mesmo frequentando o templo e cumprindo de maneira genérica os preceitos da lei, o coração deles já estava longe do Senhor há muito tempo. E isso fazia
com que o sacrifício deles não fossem aceitos pelo Senhor, porque Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe as práticas de cada um. Então, eles simplesmente não levavam isso em conta e, ao considerarem a difícil situação em que estavam, chegavam à conclusão de que, afinal de contas, não valia a pena todo o esforço que estavam fazendo. Dessa maneira, eles justificavam os seus atos. Queridos irmãos, mais uma advertência para nós. É possível que, ao endurecermos o coração pela prática do pecado, nós acabemos não apenas por continuar praticando, mas também por achar justificativa para pecar, ou justificar o pecado que cometemos. Isso é terrível, porque tira de nós a consciência da necessidade de arrependimento. Nós achamos justo aquilo que fazemos de errado. Nós damos desculpas, nós encontramos razões para fazermos o que fazemos, mesmo diante de uma condenação clara da palavra de Deus com relação àquele ato, àquela conduta, àquele pecado. É terrível chegar a essa condição de querer argumentar com Deus para continuar pecando. Esse é um efeito terrível do pecado. Por fim, um terceiro efeito que o pecado pode causar na vida do pecador é o de levá-lo a duvidar da justiça e da santidade de Deus. Sim, o pecado pode levar o homem a imaginar que para Deus não há diferença alguma entre a justiça e a injustiça. Veja o que diz o verso 15 do capítulo 3 de Malaquias. Ora, pois, isso aí é uma fala do povo de Judá. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Vejam a que conclusão chegaram os homens, as pessoas de Judá. De que Deus não se importava com a maldade, com o mal, com a injustiça, com a impiedade. Eles viam os pecadores, os gentios, os homens arrogantes que viviam no pecado e viviam bem, e eram felizes, e eram pessoas socialmente realizadas. E eles se comparavam com essas pessoas e viam as dificuldades que enfrentavam e chegavam à conclusão de que, ora, se esses homens tão pecadores vivem tão bem, e nós que tentamos fazer o bem vivemos tão mal, é porque Deus realmente não se importa. Para Deus, o bem e o mal, a justiça e a injustiça não fazem diferença alguma. São coisas da mesma natureza, e Deus não se importa com isso, de modo que Deus até abençoa o mal, o pecador. Como se Deus não se importasse, como se para Deus não houvesse diferença entre uma coisa e outra. E isso é terrível, porque coloca em xeque a santidade de Deus, a sua justiça, a sua perfeição moral, a sua integridade e até mesmo a sua verdade. Porque é como se o homem estivesse contrariando Deus nas afirmações do próprio Deus, quando diz que é santo, que é justo e que detesta o mal. Mas o pecado cega a esse ponto de fazer com que as pessoas comecem a duvidar da própria justiça e santidade de Deus. Isso é algo que precisamos estar atentos, porque o pecado pode nos levar a esse nível de consciência, de criarmos ou de idealizarmos um Deus amoral, um Deus que não se importa com o que acontece no mundo, com o que as pessoas fazem. E isso é uma forma também de justificarmos o nosso pecado, a nossa conduta. Ou seja, se Deus é assim, então pouco importa o que eu faça ou deixe de fazer. Ele não tem nenhum tipo de interesse nisso mesmo, de modo que eu vou continuar vivendo. Deus é um Deus de amor,
é um Deus de graça e não vai estar preocupado com o que eu faço, até porque eu vejo tantas pessoas fazendo coisas muito piores do que eu e estão vivendo muito bem. Então, não é tão sério assim, não é tão grave assim o que eu faço de errado. Amados irmãos, o povo de Judá estava vivendo nesse nível, estava vivendo esta triste realidade de insensibilidade espiritual e moral, de justificar os seus atos pecaminosos e de duvidar da justiça e da santidade de Deus. Eu gostaria de terminar, então, essa reflexão com alguns conselhos práticos para nós, com base no que nós encontramos nesta ênfase do capítulo 3. Como eu disse, várias ênfases poderiam ser dadas, mas nós destacamos esta, dos efeitos terríveis que o pecado pode causar na vida daquele que o comete. Então, o primeiro conselho prático que nós podemos dar com base nesse texto é o seguinte: nunca amenize a gravidade do pecado. Pecado é mal, e mal é oposição a Deus, que é santo e justo, é santo e justo. Pecado agrava a santidade de Deus e é detestado por Deus. Portanto, nunca amenize a sua gravidade. Em segundo lugar, nunca tente achar razões para pecar. Nunca busque por justificativas para fazer o mal, para fazer o que não convém, o que não agrada a Deus. Nós temos essa capacidade de racionalizar as coisas e de sempre achar desculpas para aquilo que nós fazemos, mas nunca venhamos a fazer isto com relação ao pecado, porque isso vai nos lançar de uma maneira cada vez mais profunda no erro, ao ponto de tirar a nossa sensibilidade e capacidade de julgar os nossos atos. E, em terceiro lugar, nunca duvide da justiça e da santidade de Deus. Deus é imutável. Ele não muda com relação aos seus atributos. E dentre os diversos atributos gloriosos de Deus está o da santidade e justiça. Deus é santo. E nessa condição ele detesta o mal, detesta o pecado. Ele abomina as condutas que contrariam a sua vontade. E ele nunca vai, com base nesse fato da sua pessoa santa, esse atributo da santidade e da justiça, ele nunca vai tolerar, concordar e validar o mal. O mal será julgado por Deus. Os pecadores darão conta de suas condutas. Então, amados irmãos, nessa breve reflexão, eu gostaria de deixar essas ênfases aqui. Que Deus abençoe e que você continue no caminho da justiça, com o coração totalmente dedicado a Deus e à sua vontade, para a glória do Senhor. Deus abençoe você.